Quem é que não tem pecado que atire a primeira pedra? Vejamos que todos somos pecadores. Estamos na mesma condição, independente de religião. Não é verdade? Nada melhor do que aprender a palavra de Deus com o Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória sempre. Seja bem-vindo, graça e paz. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Eu gostaria muito que você se inscrevesse, para que juntos, eu e você, possamos aprender mais e mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Ative o sininho, curta, compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, dê o like e deixe o seu comentário. Para nós, tudo isso vai ser de grande ajuda. E sem perder tempo, vamos ao que importa, não é mesmo? Bom, hoje vamos estudar um pouquinho na passagem daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. A passagem da mulher adúltera. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, sempre de forma reverente. João capítulo 11, versículos 3 a 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Bom, se você perceber nesta passagem, Jesus, diante dos escribas e fariseus, coloca a lei contra a lei, mostrando àqueles homens que eles eram pecadores também como naquela mulher. Todos estão na mesma condição. Pecado não é só aquele em que é pego em flagrante, mas aqueles que cometem pecados às escondidas. Os homens pode até não ver, mas Deus sabe tudo. Ele conhece tudo e sabe tudo que você anda fazendo às escondidas. Vejamos como Jesus ensinou aqueles homens da lei com a própria lei. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 17, 7. Jesus diz a eles: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. O que eles queriam fazer contra aquela mulher se voltou contra eles mesmos. Olha que interessante. O mal que intentavam fazer se voltou contra eles. Portanto, cuidado, muito cuidado com acusações. Mesmo sendo verdadeiras, todos temos o teto de vidro. Quando alguém comete um pecado, somos rápidos, ou seja, muito ágeis para acusar aquela pessoa. Mas e eu? Os meus pecados talvez sejam ainda maiores. Talvez eu seja tão sujo, tão pior do que aquela pessoa a qual estou acusando. Então aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Note bem, aquele que está sem pecado, ou seja, aquele que estiver limpinho, sem uma mancha, esse pode acusar, esse pode atirar a primeira pedra.
Jesus bem podia acusar aquela mulher, pois ele sim, o Cordeiro de Deus limpo, puro, sem pecado, ele pode acusar, ele tem o poder para isso. O único ali que poderia acusar quem ele quisesse era Jesus. Mas Jesus demonstra amor, misericórdia, se mostrando acima da lei. E aqui vemos a sua compaixão. Jesus está acima da lei, da religião. E não fosse Jesus, estaríamos perdidos. Essa é a grande verdade, pois a lei nos condena, mostra o quanto pecadores e miseráveis nós somos. Será que somos diferentes daquela mulher adúltera? Claro que não, né? Nem mesmo somos melhores que os escribas e fariseus. Seja judeu ou gentio, todos nós necessitamos da misericórdia, do perdão, do amor de Jesus. Os escribas e fariseus eram tão pecadores quanto aquela mulher. E Deus sabia do coração deles. Deus sabe todas as coisas. Tanto que Jesus, nos evangelhos, os chama de sepulcros caiados. Tinham apenas aparência de bondade. Ou seja, uma falsa santidade. Então a gente precisa tomar todo cuidado para não se tornar como eles. Não ser como eles. Tantos hoje ficam vigiando a vida dos outros para ver se acham erros na vida alheia. Não pode ser assim. Precisamos orar e vigiar. Essa é a grande verdade. Estar sempre em comunhão com Deus para não cairmos em tentação. Cuidado com acusações, pois com a pedra que você atira em alguém, esta mesma, pode sim voltar contra você. E é muito sério isso. Jesus mostra a cada um de nós que estamos todos na mesma condição. Sabe? Que a gente é totalmente dependente dele. Que sem Jesus a condenação é certa. Então o centro aqui é Jesus. Tanto aqueles homens como aquela mulher adúltera. Todos precisam dele. Então não é a religião que limpa os pecados de alguém. A gente já sabe disso. É Jesus. Somente ele pode nos purificar, nos regenerar, nos dar uma nova vida. Assim como ele fez na vida daquela mulher adúltera. Ele pode fazer exatamente isso na minha vida e na sua vida. E eu aprendo aqui com aqueles homens acusadores. Aquele dia eles tiveram uma lição e tanto. Assim como eles, nós também precisamos admitir que somos pecadores. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Quando Jesus disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Sabe, não ficou um sequer. Como pode, né? Um pecador querendo ver erros no outro, sendo que ele também é um miserável. Aqueles homens também estavam na mesma situação. Bem sabemos a intenção dos fariseus e escribas. O problema ali não era só a mulher pega em flagrante adultério. A intenção deles era pegar Jesus de surpresa, condenar Jesus, colocá-lo contra a parede. Mas Jesus, com autoridade, com inigualável sabedoria, os coloca em seu devido lugar. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Eu sei o que fazem, o que pensam. Vocês não têm moral alguma. Então, meus irmãos, é necessário entender a obra maravilhosa de Jesus, o que ele fez e faz. E tudo isso vai além da nossa compreensão, e tão grandes são os seus feitos. Publicanos e pecadores, pessoas como eu e você, somos transformados pelo poder de Jesus. Olha aí a compaixão de Jesus agindo em nossas vidas. No final desta passagem, preste atenção ao que ele disse. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Há muitos que dizem que essa mulher é Maria Madalena. Eu não posso afirmar, não posso ter a certeza. Outros dizem ser Susana, mencionada em Lucas 8:3. O fato aqui é que Jesus perdoa, mas tem algo que a gente precisa lembrar. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não veio para condenar, mas para salvar, nos libertar, nos transformar em pessoas melhores. E quando ele entra em nossas vidas, precisa haver mudança, arrependimento sincero e algo que é feito somente através do Espírito Santo em nós, através do agir do Espírito Santo. Vá e não peques mais. Parece bem difícil entender essa fala de Jesus, pois a Bíblia diz que todos somos pecadores. Na verdade, enquanto estivermos neste corpo, estamos sujeitos ao pecado, devido à nossa natureza. O cristão autêntico erra também, mas ele não concorda com o seu erro, com o pecado cometido. Ele não vive mais com o pecado. Ele luta contra o pecado, ele se arrepende quando erra, ele chora amargamente quando peca. Nós, cristãos, precisamos dizer não ao pecado, fugir do que é mal, não se conformar com aquilo que vai contra a palavra de Deus. A vida do verdadeiro cristão é diferente. Não vive mais no pecado, não é mais amigo do pecado, mas agora é amigo de Cristo, anda com Cristo. Louvado seja Deus. Fique na paz do Senhor, eu agradeço demais por assistir o vídeo até o final. Fica com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém?